Olá, meu nome é Patrícia Cerqueira dos Santos, sou professora de História na Rede Municipal da cidade de São Paulo, e essa experiência que vou compartilhar com vocês hoje, ela foi vivida em sala de aula com estudantes do 6º ano em 2019. O tema da aula era semelhanças e diferenças entre os povos indígenas no Brasil. Um dos recursos didáticos selecionados para aquela aula era uma leitura compartilhada de um texto jornalístico presente no livro didático dos estudantes, que trazia um pouco da experiência do ritual da tucandeira entre os povos indígenas Satari-Mauí. Após a leitura do texto, haviam duas perguntas sugeridas pelo autor do livro didático, para que os estudantes discutissem entre eles o que era o ritual da tucandeira e qual o significado do ritual da tucandeira para a comunidade Satari-Mauí. Ao ouvir a palavra ritual, um dos estudantes expressou o seu estranhamento. E, na sequência, ele e os colegas começaram a conversar ali na sala que aquela palavra ritual os fazia lembrar de macumba. Então, estava ali o momento da intervenção da professora neste trabalho, mudando totalmente, né, naquele momento ali, o tema da aula. Essa mudança do tema da aula, que ocorre por conta do estranhamento do estudante com relação ao conceito, né, de ritual, promove ali um momento de ensinar um tema sensível do ensino de história. Este momento que foi importante para que os alunos pudessem expressar, através da sua oralidade, todo esse sentimento que eles tinham com relação a essa palavra ritual, o que era ritual para eles, e muito mais do que isso, né? Era importante que eles dissessem o que eles estavam pensando sobre macumba, o que era macumba para eles. E a partir do momento que eles foram expressando o que eles tinham ali de ideia, de concepção sobre a palavra macumba, eu fui propondo para eles, então, que compreendesse, que buscassem compreender outras possibilidades de olhar para as tradições afro-brasileiras no campo da religiosidade de matriz africana. A metodologia para chegar e captar dos estudantes, né, o que eles estavam pensando e o que eles estavam, o que eles tinham, o que eles traziam, né, enquanto conhecimento para esse conceito de macumba que eles estavam expressando, eu busquei, então, que eles relatassem, que eles contassem o que eles já haviam presenciado, o que eles haviam visto, o que eles sabiam, e perguntando de onde vinham aquelas informações que eles traziam. E também alguns estudantes optaram por escrever pequenos relatos, né, dessas experiências que eles tiveram, e também desenhar. E para fazer a análise deste material e desta rica experiência trazida pelos estudantes, eu procurei, então, interpretar e compreender as visões dos estudantes sobre as religiões afro-brasileiras, especialmente a Umbanda e o Candomblé, através dos trabalhos do professor Wagner da Silva, da Ivone Magi. E essas autorias, elas trouxeram elementos para analisar a intolerância religiosa, a visão depreciativa aos cultos brasileiros, afro-brasileiros, a escolha dessas religiões afro-brasileiras como alvo de ataque, a negação do pertencimento a essas religiões e o entendimento do ritual praticado nessas religiões como sendo ilegítimos, que causa medo e que, portanto, deve ser extirpado. Para compreender essa intolerância às religiões afro-brasileiras no contexto escolar e as religiões afro-brasileiras como um elemento
aspecto cultural que deve estar no currículo escolar, eu dialoguei com Patrício Carneiro Araújo e Rosenilton Oliveira, que trazem essas experiências, né, do ensino de história e da cultura afro-brasileira no campo dos saberes religiosos, com foco também naquilo que Carmen Gil e Jonas Eugênio, em 2008, chamou de um momento especial para o ensino de um tema sensível. Essas religiões afro-brasileiras na escola como um tema sensível e desafiador para o ensino de história. Como conclusões preliminares dessa experiência vivida e compartilhada com esses estudantes, o ritual da aula de história foi possível entender que, ao ouvir a palavra ritual, foi acionado nas estudantes e nos estudantes um conhecimento que eles tinham sobre as religiões afro-brasileiras, sobretudo Umbanda e Candomblé, trazido a partir da palavra macumba, expressada num cotidiano que é usado de forma depreciativa. Ao se referir a essas religiões para qualificar o que significava o ritual. As crianças nessa faixa etária, elas não devem ser adjetivadas de modo simplista, enquanto intolerantes. Precisamos olhar atentamente para o que motiva a reprodução da intolerância nessa faixa de idade, ou nessa faixa etária, né? É importante também olhar o lugar confortável para o diálogo com os estudantes, sem julgamentos, em especial no ritual da aula. Os estudantes e as estudantes trouxeram o que sabiam, o que sentiam, as dúvidas, conheceram outras formas de pensar, desmistificando o olhar preconceituoso e intolerante para as religiões afro-brasileiras. Muito obrigada por este momento e eu espero que no diálogo que vamos ter falarmos mais sobre isso. Muito obrigada.